Bom dia, boa tarde, minha turma querida. Eu espero que vocês estejam muito bem, mas eu quero dizer a vocês também que se vocês estiverem cansados, enfadados, se tiver algum problema na família de vocês, se as coisas não estiverem tão bem assim, vocês lembrem que tem um Deus cuidando de todos nós. Confiem nele e tudo vai ficar bem. Eu estou vindo aqui para iniciar nossas aulas fazendo um pedido para vocês. Por favor, continuem acompanhando as nossas aulas. Nós estamos nos esforçando, o momento também é difícil para nós, é diferente, a gente cansa tanto quanto vocês, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar estudando, aprendendo, tá bom? E logo tudo isso vai passar e nós vamos retornar para a nossa sala de aula tão querida e que estamos com tanta saudade. Então, por favor, dê sua participação, sua presença para nós, dê esse retorno, nós precisamos de vocês. E eu sei que todos vocês são capazes de continuar no EAD, aprendendo, até o momento do nosso tão sonhado retorno. Tudo bem? Quero dizer também que as aulas dessa semana serão na metodologia em slide, justamente porque eu quero trazer um pouquinho da sala de aula novamente para nós. Então, as nossas aulas em sala, nós utilizávamos muito os slides e eu percebia que era uma metodologia que vocês gostavam, tá bom? Então, eu estou trazendo as aulas em slide com os meus comentários. Espero que vocês gostem, que facilite o aprendizado. Mas vocês sabem também que qualquer dúvida, eu estou à inteira disposição de vocês. Tá? Não somente eu, como toda a equipe do Colégio Adventista da Cidade Nova. Estamos orando por você, pela sua família. E estamos aqui sempre que você precisar, tá bom? Um grande beijo e fiquem com as aulas. Então, meus queridos, vamos lá continuar o nosso módulo 2, que é da classificação periódica dos elementos, tudo bem? Tá? Nós vimos que a tabela periódica é dividida em grupos, né, de metais, metalóides, ametais, mas também existem outras classificações dentro da tabela periódica, outras divisões. Uma delas, meus amores, deve-se às linhas horizontais da tabela periódica. Essas linhas, que são 7 linhas, como vocês podem ver aqui, ó, elas são chamadas de períodos ou séries. Queridos, essas linhas da tabela periódica, elas vão fazer referência às camadas existentes para os elementos que compõem esta linha. Então, os elementos que estão aqui no período 1, tá? Que é chamado aqui, a linha 1 é o período 1, são elementos que possuem apenas a camada K. Os elementos que estão no período 2 são elementos que possuem a camada K e a camada L. Os elementos do período 3 possuem a camada K, L, M. Do período 4, K, L, M e N. Do 5, que é este aqui, K, L, M, N, O. Do 6, que compreende esta linha e esses de baixo que também estão dentro dela, K, L, M, N, O e P, e a última linha, que é a 7ª, K, L, M, N, O, P e Q. Tá bom, queridos? Gente, se esses períodos eles fazem referência às camadas, a gente pode lembrar que as camadas, elas são o lugar onde os elétrons estão contidos. Então, isso significa que nós podemos saber quantos elétrons tem também, não é verdade? Porque a gente sabe que a camada K, ela só pode comportar 2 elétrons. Então, significa que esses 2 elementos aqui, ó, que é o hidrogênio e o hélio, que só possuem a camada K, eles só têm até 2 elétrons, né? Então, a gente pode pensar que a distribuição deles eletrônica é o quê? Um S1, um S2. Tudo bem? Então, olhando para os períodos, a gente consegue identificar também a questão da divisão de elétrons, né? Percebendo através das camadas eletrônicas.
tudo bem? Outra divisão que também acontece dentro da tabela periódica é a divisão dos grupos ou famílias. Então, a tabela periódica, ela tem 8 linhas, mas ela também tem 18 grupos ou famílias. Sendo que destes 18 grupos ou famílias, que são as linhas verticais, eu vou já mostrar em imagem para ficar melhor, nós temos algumas famílias que são as famílias principais, que são estas aqui, ó. A família 1A, família dos metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e gases nórdicos. Mostrar aqui na tabela periódica de uma melhor forma. Ó. Então, queridos, ó, todas as linhas verticais, observem aqui, ó. Essas linhas verticais, elas são chamadas de grupos. E aí, esses grupos, eles são divididos em 18, olha aqui os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até 18. E esses 18, eles também são divididos em 2 grupos. O grupo A, então vocês observam aqui, ó, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E o B, olha aqui, ó, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B e 10B. 1B e 2B, na verdade, né? Observa que o 1 começa aqui, ó, e aí vem retornando para cá, tá? Professora, mas por que isso acontece? Porque os metais de transição, eles têm características diferentes que nós vamos falar mais à frente. Bom, mas o mais importante, o principal que eu quero que vocês vejam é que essas famílias aqui que tem a letra A são as famílias principais da tabela periódica. São elas os metais alcalinos terrosos. Esses daqui são os gases nobres, tá bom? Aí nós temos aqui a família do boro, a família do carbono, família do hidrogênio. Esses aqui, que é a família do oxigênio, são chamados de calcogênios. E esses aqui, que são a família do flúor, são chamados de halogênios, tá bom? Essas 8 são as principais famílias. Cada família dessa, ó, elas têm características, propriedades em comum, tá bom? Olha só, nós podemos ver aqui, ó, a configuração eletrônica dos elementos químicos. Então, vocês vão observar, gente, que as famílias, elas têm uma tendência de ter configurações também parecidas, tá bom? Então, olha só, o boro, olha aqui, ó, ele tem um número atômico 5 e ele vai ter o quê? A configuração eletrônica referente aqui. E aí, o que isso vai significar, queridos? Olhando para a tabela periódica, nós também vamos conseguir saber qual é a subcamada dos elementos químicos. Então, observem aqui, ó, os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles fazem parte do grupo que tem subnível S. Toda essa turminha aqui, incluindo os gases nobres, calcogênios, halogênios, grupo do boro, grupo do oxigênio, toda essa turma aqui, ó, eles terminam em P. Aqui nos metais de transição, os do meio vão terminar em D e os lantanídeos e actinídeos em F. Olha só as características que eles têm em comum. O grupo S é formado pelos elementos que apresentam seus elétrons mais energéticos no subnível S, aqui no subnível P, estes no D e estes no F. Então, se vocês olharem para a tabela da distribuição eletrônica, vocês vão perceber a veracidade de tudo isso aqui. Por isso que eu mostrei ela anteriormente. Olha só, então. A gente viu até aqui que nós temos grupos na tabela periódica, nós temos os períodos, que são as linhas, né? Os grupos, que são as colunas.
Nós temos a divisão também em S, P, D e F, né? Ou seja, essa divisão vai permitir que cada elemento da tabela periódica tenha uma terminação eletrônica. Qual é a terminação eletrônica? Lá, a terminação ela é dos dados do Linus Pauling. Lembram do diagrama de Linus Pauling que nós estudamos? Então, olha só. Então, aqui ó, é um S1, aqui 2P1, aqui 3D, observa aqui ó, 4F, aqui 5F. Olha só as terminações como se parecem. Aí lembra que eu falei para vocês que as linhas, que são os períodos, são camadas. Então olha aqui ó, na primeira linha ó, eu só tenho a camada 1, ó, camada 1. Olha aqui a segunda linha, ó, todos têm a camada 2. Na terceira linha, todos têm a camada 3. Na quarta, a camada 4. Aqui nos elementos de transição, nós temos a camada 3, tá? Então, tudo a gente pode saber pela tabela periódica, queridos. A gente pode saber a distribuição eletrônica, a camada, quantos elétrons, todas as informações, elas vão estar contidas aqui nessa tabelinha, certo? E aí, queridos, nós vimos nas aulas anteriores as características dos metais, dos ametais. E eu disse para vocês que existe um grupo que eles têm características um pouco diferentes, né? Esse grupo é este grupo aqui que está em vermelho. São os elementos de transição externa. Esse grupo em vermelho aqui, ó, ele faz parte daqueles que terminam no subnível D, tudo bem? Todos eles vão sofrer uma expansão de 8 para 18 elétrons na última camada, né? Justamente pela adição desse subnível. Então, eles têm essa característica em comum. E aí, olha só, lembram que na tabela periódica nós podemos também prever a carga dos elementos? Nos elementos de transição, assim ficam as cargas, ó. Nós temos aqui o símbolo dos elementos químicos, aqui vanádio, cromo, tá? E aí vocês observam que diferente lá das famílias A, né, que tem apenas uma carga para todos os elementos químicos, nesses elementos de transição eles podem ter mais cargas. Olha aqui o cobalto, ó, pode ter 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4 mais, o cobre 1 mais e 2 mais. Aqui o ferro ó, pode ter 2 mais, 3 mais, 4 mais, 5 mais, 6 mais. Então, vocês percebem a diferença deles para os outros grupos, que só tem uma carga, os elementos. Aqui, os elementos eles vão poder ter várias cargas. Então, já é uma característica que diferencia esses metais, esses elementos de transição. E aí, nós temos também os elementos de transição interna. Quem são os elementos de transição interna? São os lantanídeos e os actinídeos, tá? Que são essas duas linhazinhas aqui abaixo da tabela periódica. Essas linhas é como se estivessem inseridas aqui no 6º e no 7º período, tudo bem? A classificação delas vai ser aqui, ó, que eles ocupam uma posição interior na tabela. Então, como eu disse para vocês, eles fazem parte como se fosse aqui dessa parte da tabela periódica. E eles ocupam, então, 6 e 7 da classificação dos elétrons de valência, tudo bem? O subnível deles vai ser o subnível F, como nós vimos nas figuras anteriores. Queridos, vocês podem ler, tá? Vocês observam que esse capítulo, ele é bem simples, esse módulo, porque ele vai apenas contar pra gente a história da tabela periódica, fazer a gente conseguir enxergar cada coisa da tabela periódica, tudo bem? Então, não tem muita dificuldade. Com mais a leitura do livro, que eu acredito que todos fizeram na aula passada, acredito que dê para ficar bem claro tudo isso para resolver os exercícios, tá bom? Mas já sabem, se precisarem de alguma coisa, podem me procurar.
Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado das aulas em slide, tenham conseguido compreender tudo. Chegou o momento de nós irmos para as nossas atividades do livro e eu peço que, por favor, você não deixe de fazer e de enviá-la no eClass, que eu estarei esperando, tudo bem? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a semana que vem.